Bom, boa noite, pessoal. A gente vai começar a segunda aula hoje. É, Hoje a Amanda vai continuar aí os estudos. Eu vou deixar a palavra com ela. E obrigado pela participação de todos. Então, vamos começar, pessoal, nosso segundo dia aqui da primeira semana, né? Hoje nós vamos estar falando sobre computação na nuvem. É, Vamos trazer alguns tópicos aqui hoje voltado para computação em cloud. Primeiro tópico, a gente vai descrever os benefícios do Amazon Elastic Cloud, Compute Cloud, o EC2, identificar os diferentes tipos que a gente tem de instância, apontar a diferença entre as cobranças das instâncias de EC2, descrever os benefícios do EC2 Outscaling, resumir os benefícios do Load Balancer, apresentar alguns exemplos que a gente pode ter de usabilidade ali com o Load Balancer, resumir as diferenças entre o, o Amazon Simple Notification Server, o SNS, e o Amazon Simple Queue Services, que é o SQS. A gente vai diferenciar esses dois serviços. E um resumo entre as opções de computação na AWS. E depois desses tópicos, a gente vai trazer mais uma sessão aí de quizzes, de 10 questões, para a gente poder responder aqui sobre o que a gente falou. Qualquer dúvida pode ir me interrompendo no decorrer aqui da apresentação, tá, pessoal? Então, vamos falar aqui o que que é o serviço de EC2, né? O serviço de EC2 nada mais é que a capacidade computacional da gente provisionar máquinas ali dentro da AWS. Então, quando a gente tem o, a premissa de ter que provisionar uma máquina, de estar utilizando ali serviço computacional, a gente pode estar escolhendo o Amazon EC2 para isso. O Amazon EC2 a gente consegue rodar praticamente qualquer carga de trabalho, qualquer workload. Ele possui aí 700 instâncias e algumas opções de processadores. A gente vai falar um pouquinho mais dessas instâncias mais detalhado aqui para frente. A gente vai ter configurações de armazenamento, redes, sistemas operacionais e entre outros. No EC2, a gente pode estar entrando aí no free tier nos primeiros 12 meses, né? Então, nos primeiros 12 meses após o cadastro da sua conta ali na AWS, você tem 750 horas de nível gratuito. Essas 750 horas, ela equivale mais ou menos ali uma máquina ligada 24 por 7. Então, se você utilizar até 750 horas mensais, você não vai estar sendo precificado. A precificação vai começar a partir desse valor, desse número. A gente pode provisionar e iniciar instâncias ali dentro desse serviço em questões de minutos. A gente vai pagar somente o que usar. Então, eu posso ligar uma máquina e usá-la só uma hora e deixá-la desligada o restante do dia. Eu não vou pagar 24 horas, eu vou estar pagando só essa uma hora que ela ficou em execução, com o status de em execução ali. Os outros status a gente não é precificado. Então, o pagamento aqui é só pelo tempo de computação. Quando ela é interrompida ou terminada, não tem custo. E assim a gente consegue economizar, né? Porque a gente vai estar pagando somente o custo, o que a gente tiver utilizado e sobre a nossa demanda aqui. Então, se eu tenho uma carga de trabalho que eu preciso rodar todos os dias, por exemplo, na parte da manhã, por uma hora, eu posso estar ligando essa máquina somente nesse horário, processando e depois estar desligando. Eu não preciso deixar essa máquina ligada o tempo inteiro e sendo precificado o dia todo. Eu posso estar tendo custo ali somente de uma hora e eu economizo aqui na minha capacidade computacional e na precificação que vai ser cobrada no final do mês. É, como que como que o EC2 funciona, né? Basicamente, para iniciar ele, a gente vai ter algumas configurações básicas, vamos ter que configurar instâncias, sistema operacional, vamos ter alguns tipos de instâncias para estar escolhendo. Essas instâncias, elas possuem família, possuem tamanhos, vamos estar explicando mais para frente também. Vamos ter que especificar também regras de segurança para ter o controle de tráfego, entrada e saída aí dessa máquina. Depois de iniciada e criada, a gente pode se conectar a ela. Para conectar, a gente tem vários métodos para poder estar se conectando. Podemos conectar via SSH, acesso remoto, podemos abrir ele dentro do console mesmo e abrir uma conexão com essa máquina dentro do console AWS.
e depois a gente pode estar utilizando essa máquina assim que ela for ligada, né? Assim que ela estiver funcionando. Ela é uma máquina, a gente pode tratá-la como um servidor, então podemos instalar software, a gente pode criar armazenamentos nela, copiar arquivo, organizar arquivos, conforme a sua demanda de negócio aí ou o seu uso, a sua necessidade. Então, basicamente, como que o EC2 funciona? A gente vai estar provisionando, no caso aqui de um cenário de negócio que a gente vai estar subindo, por exemplo, uma API, a gente vai estar fazendo um upload do nosso código, e depois a gente vai estar gerenciando o uso dessa aplicação dessa máquina, desse serviço. A gente pode estar monitorando ali memória, CPU e vários outros parâmetros e outras métricas que a gente tem ali quando a gente sobe esse serviço. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre os tipos de instância. A gente vai ter 5 tipos de instâncias. Cada tipo de instância, ela tem uma família dentro dela, essas famílias têm uma nomenclatura, e dentro da família a gente vai ter os tamanhos. Cada tipo de instância, ela tem um caso de uso, ela é especificada para um certo cenário. Então, a gente vai estar falando aqui melhor de cada um, detalhando eles aqui nos próximos slides e especificando qual que é o melhor cenário para estar usando e escolhendo esse tipo de instância a hora que a gente vai criar o nosso serviço EC2 ali. Então, a gente vai ter a instância de uso geral, otimizadas para computação, otimizada para memória, computação acelerada e otimizada para armazenamento. Falando um pouquinho aqui sobre as instâncias de uso geral, aqui em cima aqui a gente consegue ver a nomenclatura das nossas famílias aqui das instâncias. Então, a gente tem várias nomenclaturas e cada sigla aqui que a gente tem, a gente pode escolher o tamanho. Então, aqui, conforme a sua demanda, conforme a sua estratégia de negócio, você vai estar escolhendo uma dessas famílias e escolhendo um tamanho para atender melhor a sua necessidade e sua carga de trabalho. Por exemplo, aqui a instância de uso geral, ela é indicada para diversas cargas de trabalho. Ela equilibra vários recursos computacionais, mas ela não tem uma otimização numa área única. Por exemplo, ela não tem uma otimização ali de armazenamento, uma otimização de CPU. Então, ela é para uso geral mesmo, né? Então, trazendo alguns exemplos, a gente pode citar servidores de aplicação back-end, alguns bancos de dados que a gente não quiser usar um serviço específico, porque a gente tem um serviço específico para banco de dados, mas a gente também pode estar usando o EC2 para colocar alguns bancos de dados, pequenos e médios aí. Então, é a finalidade aqui para estar usando esse tipo de instância de uso geral. Passando aqui, seguindo, a gente tem as instâncias otimizadas para computação. Aqui a gente tem processadores de alto desempenho. Então, quando a gente tem uma necessidade e uma carga de trabalho que exige um desempenho melhor, a gente pode estar escolhendo esse tipo de instância na hora de criar nosso EC2. E aí, trazendo exemplos, pode ser para computação para cargas de trabalho altas, né, servidores webs e aplicações de jogos. Então, a gente tem uma necessidade de alto desempenho, de processamento aqui, e pode estar escolhendo esse tipo de instância. Aqui segue o mesmo padrão, tá, pessoal? Todos os tipos de instância, elas vão ter suas classificações e cada família aqui, ela tem todos esses tamanhos aqui que a gente viu no slide anterior. Esses tamanhos aqui, a gente vai julgando aqui a quantidade de memória RAM disponível, quantidade de CPU, hora que a gente vai estar utilizando dentro da máquina. Então, a gente sempre tem que estar olhando essas especificações para poder decidir qual que é a melhor. A diferença aqui é a computação intensiva mesmo, né? Que a gente vai ter um processamento mais alto, por isso que a gente vai estar escolhendo a otimização para a computação. Seguindo, a gente tem as otimizadas para memória. Então, aqui para processar grande conjunto de dados em memória, né, em armazenamento temporário, essa instância ela é a ideal. Então, a gente precisa de processamento em tempo real e armazenamento temporário, a gente pode estar escolhendo o tipo de instância otimizada para memória. Segue a mesma linha aqui, a gente tem várias famílias e cada família tem o seu tamanho e as suas especificações aqui de memória e CPU. Temos as instâncias de computação
acelerada, que é de maneira mais eficiente, né? Então, a gente vai ter uma computação ali, um poder de computacional de CPU melhor. Então, aqui para aplicações que a gente vai ter um número grande de cálculos, vírgulas, processamento de gráficos, correspondência de padrões de dados, então a gente pode estar utilizando aqui a computação acelerada, porque a gente precisa de uma agilidade aqui no processamento desses dados. Também podemos usar aqui para stream de jogos e alguns aplicativos de gráfico. E a gente tem também otimizadas para armazenamento. Então, carga de trabalho que a gente tem um alto acesso sequencial de leitura e gravação, né? Então, eu vou ter um throughput aqui mais alto dentro dessa máquina e preciso de uma resposta maior. Então, a gente vai ter essa escolha desse tipo de instância de otimização por armazenamento. Podemos seguir alguma dúvida nos tipos de instância? Ok. Vamos falar um pouquinho aqui agora do definição de preço. A definição de preço aqui, a gente tem 5 classificações de tipos de precificação no EC2. Cada especificação aqui que a gente precisa analisar se o meu cenário, o meu caso de uso, ele vai tolerar interrupções, se eu quero economizar, se eu não, qual que é o meu cenário para mim poder estar escolhendo qual dessas instâncias aqui que eu vou estar contratando. A gente vai explicar um pouquinho sobre cada uma, mas a gente tem instância sob demanda, instância reservada, a gente tem o Save Plans, instância Sport e hosts dedicados. Aqui é o tipo de precificação em cima daqueles tipos de instâncias que a gente vai ter. O nível gratuito da AWS, aquele free tier que eu falei lá no início, que a gente tem 750 horas grátis durante 12 meses, ela engloba o tipo de instância aqui, o T2 micro e o T3 para algumas regiões que não tem o T2. Então, além da gente ter que garantir que a nossa execução fica dentro de 750 horas ali, a gente tem que estar utilizando uma máquina do tipo de instância do T2, de uso geral, né? O tipo de instância de uso geral, e o T2 micro. O que seria sob demanda, né? Instância sob demandas eu vou estar utilizando ela sob demanda mesmo. Então, eu vou estar pagando pela minha demanda, pela hora que ela ficou ligada ali, hora e segundo, eu vou pagar. E eu não tenho um compromisso de longo prazo. Então, eu posso ligar essa máquina e deixar ela ligada por um mês, como eu posso também ligar ela daqui uma hora e desligar na sequência. Então, é sob demanda. Conforme a minha necessidade que eu tiver ali, eu tenho uma carga de trabalho volátil, eu vou estar utilizando a minha aplicação sob demanda. Eu não sei quanto que eu vou precisar aqui de uso, então eu vou estar escolhendo a precificação aqui sob demanda. Aqui ele não é recomendada quando a gente já sabe que a gente vai utilizar essa máquina por mais de um ano, por exemplo. Eu já sei que esse serviço meu é um serviço estável e ele vai ficar em pé aí por um ano ou por 3 anos. Esse tipo de instância não é recomendado, porque a gente vai ter um cenário aqui na sequência que é recomendado para esse caso, que você vai conseguir ter economia. Então, aqui, sob demanda, é para workloads que é imprevisível, você não vai saber qual que é a quantidade do seu uso, e para workloads breves, né? Você vai precisar ir por algum tempo, e depois você vai estar interrompendo essas instâncias, vou estar desligando, ligando, enfim, para esses casos. E para cenários de desenvolvimento e testes também no EC2, pela primeira vez, a instância sob demanda é indicada. Instâncias reservadas. Aqui entra o cenário aqui que a gente estava acabando de falar. Se eu sei que eu vou precisar de uma quantidade computacional, então eu já reservo, né, para mim não correr o risco de não conseguir essa capacidade computacional a hora que eu precisar. Então eu já deixo reservada a quantidade que eu vou estar utilizando ali, prevendo alguma alta de acesso, alguma alta demanda. Então, eu vou estar fazendo a minha reserva da instância. Aqui a gente tem dois tipos. A gente tem o Standard Reserve Standard. Essa opção ela é mais adequada
se você souber o tipo e o tamanho da instância que você vai precisar das suas aplicações, e com o estado pronto e a região. Então, se eu já tenho todas essas informações e eu sei o tamanho que eu vou precisar das minhas instâncias, eu já deixo reservadas. E as reservadas conversíveis, quando a gente precisa executar as instâncias EC2 em diferentes zonas de disponibilidades ou diferentes tipos de instâncias. Eu quero reservar, mas eu vou estar trocando de um tipo para outro ou de uma zona para outra. Ah, aqui você consegue controlar, né, o tempo desse contrato, se você vai estar fazendo a vigência de 1 ou de 3 anos, e aí você vai ter mais economia ainda com, com esse contrato de, por exemplo, se você colocar 3 anos. Aqui cada parâmetro significa, traz um, um budget ali, por exemplo, aqui a gente pode ter 70, 90% de desconto, depende de qual que é o plano que você coloca. Tem o Save Plans. Os Save Plans aqui são preços, são planos, né, que você consegue reduzir a sua tarifa em até 72%. Você faz o compromisso aqui de uso computacional, então eu vou estar fazendo aqui um compromisso que eu vou estar usando aquela quantidade computacional por 2 tipos de período, né, por período de 1 ano ou por 3 anos, e a gente consegue uma economia no preço da capacidade computacional. Então, a gente pode estar fazendo para computação, para o EC2 e para o Segment Maker aqui. Então, são esses 3 tipos de serviços aqui que você consegue fazer os Save Plans, que é basicamente o compromisso aqui, você consegue reduzir. E aqui ele é recomendado para quando a gente tem um comprometimento e cargas de trabalhos mais estáveis, né? Então, se eu já sei quanto tempo que eu vou usar, eu sei que é uma API, que ela está estável e ela vai ficar em pé por muito tempo, eu já posso fazer essa contratação. Instâncias Spot. A instância Spot, ela pode ter até um 90% de desconto do preço da instância sob on-demand, só que a gente tem que ter uma carga de trabalho que ela não tenha horário de início, ela é flexível e ela pode tolerar interrupções. O que é isso aqui? São instâncias que, quando você pede, se a AWS não tiver instâncias ociosas, ela não vai te entregar naquele momento. Então, ela pode te entregar instâncias depois. Então, são cargas de trabalho que não precisam ser sensíveis a executar naquele exato momento. Você pode ter cargas de trabalho que pode executar qualquer hora do dia, e assim que você tiver essa capacidade, assim que a AWS tiver capacidade computacional, você vai estar instanciando esse tipo de instância. E ela pode ser interrompida a qualquer momento. Essas instâncias aqui também, elas não ficam em pé por muito tempo, então são cargas de trabalho que você precisa rodar e encerrar. Podem ser rodadas em segundo plano, e, enfim. Aí aqui são recomendadas para cargas que são toleradas a falhas ou sem estado, e aplicações que não têm período de início e termos flexíveis, né? Eu não tenho horário para iniciar e eu posso terminar a qualquer momento. Hosts dedicados são servidores físicos e totalmente dedicados ao uso do cliente. Então, aqui a gente consegue permitir o uso de licenças existentes, né? Se o cliente tem uma licença existente, ele consegue estar utilizando dentro desse host dedicado. E ele pode estar adquirindo esse host dedicado com a instância sob demanda ou com parte de um save plan. O, o host dedicado, ele é mais caro, né? A gente vai ter um hardware dedicado ali para o próprio cliente. Os usuários que desejam economizar dinheiro com custo de licenciamento, é uma recomendação aqui para a gente, se já tem as licenças, né, e que deseja continuar com as suas licenças, você precisa de servidores físicos dedicados para o seu negócio. A manutenção do host, os usuários desejam transferir a manutenção do host para a AWS e, ao mesmo tempo, controlar seus cronogramas e eventos de manutenção, para atender a necessidade operacional. Então, quem vai fazer essa manutenção vai ser a AWS, mas você pode estar controlando esses agendamentos. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre dimensionamento. Vamos trocar um pouquinho o assunto aqui, entrando já na parte de auto-scaling. O que é o dimensionamento, né? É a capacidade que a gente tem de aumentar e reduzir conforme a nossa demanda.
E aí a gente vai pagar pelo uso. Então, se hoje eu tenho uma demanda mais baixa, eu vou estar com uma máquina só em pé. Amanhã eu tenho uma alta demanda, conforme a gente está vendo aqui na imagem, por exemplo, na quarta-feira eu tenho uma demanda muito alta, eu vou estar com, por exemplo, 5 máquinas ligadas aqui, trabalhando ao mesmo tempo. Mas eu não vou ser cobrada o tempo inteiro por essas 5 máquinas, né? Eu vou estar sendo cobrada conforme a minha demanda. Então, para mim conseguir realizar esse dimensionamento aqui dentro do EC2, eu vou estar usando o Amazon EC2 Outscale. Então, o Outscaling ele é capaz de adicionar ou remover conforme a sua métrica, conforme a sua política ali de scaling que você colocar dentro da sua máquina ali, qual que foi o scaling programado. Então, eu vou estar olhando para minha CPU. Quando eu atingir 60% de consumo de CPU, eu vou estar escalando outra máquina. Não, eu vou estar olhando para minha métrica de memória. Quando a minha memória estiver ali em 70% de uso, eu vou estar disponibilizando outra máquina e assim o autoscaling ele vai escalando ou removendo as instâncias ociosas. Ele não tem tarifas adicionais, né, para você estar utilizando o autoscaling, você vai pagar pelos recursos que ele escalar. A gente não paga para estar habilitando o autoscaling dentro do EC2, né? Aqui, nas configurações do autoscaling, quando a gente vai configurar, a gente precisa ter na mente alguns parâmetros, né? Qual que é o mínimo que eu preciso de execução no meu workload, a minha quantidade desejada, o que que funcionaria tranquilo o meu workload e o máximo, qual que é o máximo que eu posso escalar. Então aqui a gente também consegue é, tratar ranges, né, para a gente também não se assustar ali no final ali com um orçamento, né, talvez vai escalando uma demanda muito alta e a gente subir muitas máquinas, então a gente consegue travar um limite e ele vai trabalhar dentro desse limite. O desejado aqui, a AWS sempre vai tentar deixar 2 instâncias saudáveis, no caso aqui a gente está falando aqui desse exemplo de ter 2 instâncias saudáveis. Pode ser que aconteça alguma coisa e essa instância venha a falhar e desligue. Ela nunca vai deixar menos de uma instância em pé, né? Então a gente pode ter cenários aqui de ter uma única instância trabalhando, mas ela sempre vai tentar deixar desejado aqui o início com 2 instâncias, subindo sempre com 2 instâncias. Alguma dúvida aqui, pessoal, na configuração do autoscale, no grupo de autoscale? Eu tenho uma dúvida. O autoscaling ele vai funcionar também dentro da instância C2, tipo, eu tenho uma a instância está utilizando, vamos supor, dois processadores. Eu quero que ele utilize agora, passe a utilizar 4 processadores, por exemplo. Não, o tipo de instância ele não vai trocar, ele vai escalar exatamente o mesmo tipo de instância que você configurou aqui quando você vai criar. Porque quando você vai criar um grupo de autoscaling, você vai criar uma imagem espelho da sua máquina atual. Então ele vai subir Uhum. outra máquina igual, ele não vai conseguir mudar aqui a sua máquina. Ah, ok. Entendi. Se te É, quiser me complementar aí, só para complementar, quando você precisa redimensionar a máquina, você tem que é hora exatamente. desligar ela, mudar e subir de novo. Aí, por isso que o autoscale só funciona quando você tem uma máquina igual. Porque até o sentido eu tenho uma máquina que está aqui, que a hora que ela chega a 80% do processamento dela, eu abro outra máquina. Tem que ser igualzinho, com a mesma aplicação, tudo lá dentro. Ou Aí, seja, para É, mudar só vai escalar a máquina ali, não as é, configurações de hardware não, da máquina. não, se você, que aí é horizontalmente, né? isso. Falando, Uhum, mas se você quiser escalar a máquina, fala assim, eu quero ela maior, uma T3 para uma M2, sei lá, M3. Aí você tem que desligar ela, mudar e subir de novo. Que aí é o uhum, escalonamento vertical. uhum, entendi. Não, Aqui ele beleza. vai ser o horizontal, né? Ele vai escalando a quantidade de par de máquinas mesmos que você vai tendo aqui. É,
Ok aqui? A gente já vai passar para outro serviço. Beleza, Sim, vamos beleza. continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho do load balancer. O que que é o load balancer, né? O load balancer é o serviço da AWS para conseguir distribuir o fluxo automaticamente entre as suas instâncias. Então, quando a gente fala ali, a gente falou sobre o autoscaling, vamos pensar que a gente está com uma API. E aí ele subiu outra máquina com uma segunda API. Como que ele vai distribuir essas requests iguais e não sobrecarregar uma máquina e deixar a outra ociosa, né? Então a gente consegue fazer isso usando aqui o load balancer, né? Ele vai fazer a distribuição do tráfego e não carregando uma máquina só, né? Onerando apenas uma instância. Então ele vai estar fazendo essa distribuição de, de tráfego entre as suas instâncias ativas. É, o Elastic Autoscaling aqui, ele pode trabalhar junto com o Autoscaling, né? Ou separados, né? Mas eles são serviços diferentes, mas a gente pode colocar eles trabalhando junto. Como? Conforme eu tenho uma entrada maior aqui, por exemplo, lá no início eu dei um exemplo que a gente vai estar escalando conforme o uso de CPU e de memória, mas a gente também pode estar escalando usando o autoscale conforme meu tráfego aqui dentro do meu load balancer. Então, aqui nesse cenário, eu tenho uma baixa demanda, eu tenho 2 usuários utilizando, então ele vai estar distribuindo aqui, vamos supor que meu mínimo seja 2 instâncias, ele vai estar distribuindo entre 2 instâncias. Quando eu tiver aqui, por exemplo, uma alta demanda, aqui está 5 usuários, mas vamos supor que tenha mais, ele vai estar distribuindo essas requisições aqui e escalando as minhas máquinas. Então, o grupo de autoscale ele vai escalar porque a minha demanda de requisição aqui que o load balancer tem para distribuir também aumentou. Então, eu consigo utilizar os dois serviços junto para melhorar a minha experiência ali, o meu desempenho e disponibilidade da minha aplicação. Conseguiram entender aqui o direcionamento com o load balancer? Ok. Como que é a precificação do load balancer, né? A gente vai ter 4 tipos de load balancers aqui e você paga apenas pelo que usar. O load balancer, a precificação dele é por hora, completa ou parcial, e pelo número de unidades de capacidade, aqui referente ao tipo de load balancer. Então, essa unidade aqui, a gente tem que olhar qual que é o tipo de load balancer que a gente está utilizando para converter para a unidade do tipo. Então, a gente vai ter balanceador de carga da aplicação, que é o application, a gente tem o de networking, o de gateway e o balanceador de carga clássico. O free tier ali da AWS, né? Ele tem 750 horas também, então o load balancer ele vai estar 750 horas por mês grátis. E os load balancer que entra nesse free tier é o clássico e o de aplicação. E você pode ter até um tráfego aí de 15 GB de dados de processamento dentro desses load balancer. E aí as unidades, olhando para o load balancer clássico, é 15 LCUs do load balancer de aplicação e o LCU aqui é a unidade de capacidade de balanceador de carga. Então, é a unidade que ele tem para poder balancear as cargas entre as instâncias. Mas são 750 horas. Então, se eu tenho uma máquina ligada 24/7 e eu tenho um load balancer para distribuir esse tráfego, a gente não vai estar sendo cobrado nem pela máquina e nem pelo load balancer. Lembrando que a gente tem as limitações aqui de volumes e unidade. É, computação em cloud aqui, a gente vai falar um pouquinho de sistema de mensageria, né? Por que que a gente usa o sistema de mensagem de enfileiramento, né? Antigamente a gente tinha aplicações monolíticas, né? Que a gente tinha um único componente e se falhasse ocorria uma falha em todos os outros, né? Então a gente tinha uma aplicação ali que ela comunicava, ela era gigante. E como que a gente separaria isso aqui, né? Nossas aplicações monolíticas em microserviços, né? Uma das maneiras da gente quebrar essa aplicação monolítica é trabalhar com mensageria, né?
Então, aqui dentro da AWS, a gente tem alguns serviços que proporcionam essa facilidade, essa comunicação entre seus componentes. A gente vai estar falando de dois aqui, que é o SNS e o SQS. E a gente consegue fazer essa comunicação e ter uma comunicação assíncrona, né? Assim a gente tira o acoplamento, né? A gente deixa os nossos componentes desacoplados, e se um componente falhar, a gente não necessariamente interfere no funcionamento do outro componente. Uma das formas da gente sair de uma aplicação monolítica e ir para microserviços seria utilizando essas mensagerias, projetando umas arquiteturas em camadas dessa forma. Então, falando um pouquinho aqui sobre o SNS ele é um serviço de notificação. Você consegue enviar e receber notificações ali com a nuvem, comunicam de maneira assíncrona, e você consegue estar enviando mensagens para um tópico e os consumidores vão estar assinando esse tópico, né? A gente vai ter assinante desses tópicos. Os assinantes aqui, a gente tem alguns tipos de assinante, né? Quem vai estar assinando esse tópico, recebendo essa notificação. A gente pode ter servidores web, e-mail ou funções lambdas. E tem algumas outras funções aqui da AWS de HTTP também que você pode estar usando o SNS. O SNS aqui a gente pode estar linkando ele bastante também com aquelas notificações de push que a gente recebe no telefone. Então, também seria uma solução aqui de um caso de uso de estar utilizando o serviço de SNS. Um exemplo aqui que a gente tem de utilização do SNS, ele está publicando mensagem de textos e eles têm quais são os grupos de assinante aqui que vai receber esses pushes, né? Vai receber essas notificações. Eu posso ter uma notificação direto e como eu posso ter assinantes aqui separado em tópicos, posso ter mensagens que eu vou publicar e já entregar direto para o meu usuário final aqui, ou posso ter tópicos para poder separar em grupos. Eu quero ter mensagens financeiras, mensagem de RH, enfim, tem vários tipos de grupos aqui que vai ser entregue para usuários específicos. A gente também pode conseguir fazer essa publicação de mensagens usando alguma plataforma, né? Aqui, a gente está falando de publicar mensagem de texto direto, né? De via SMS. Aqui a gente pode ter uma plataforma gerando isso. Então, eu posso ter um sistema que vai estar alimentando os meus tópicos SNS, né? E vai estar fazendo a publicação final. Um exemplo de grupos aqui, eu até citei um pouquinho ali antes, né? Mas eu tenho um tópico que vai ser generalizado, que vai estar todos os assinantes assinando o mesmo tópico e toda mensagem que chegar aqui de todos os assuntos vai ser entregue para todo mundo, né? Então, a publicação e atualização é um tópico único. E eu posso ter também publicações por tópicos e sistematizando apenas os meus assinantes pertinentes, né? Então, assinantes de cupom vão receber as notificações que entrarem nos tópicos de cupom e assim por diante. O SNS ele não tem custos iniciais, né? Você vai estar pagando pelo número de mensagens publicadas e número de notificações entregue. O SNS também aqui, ele não garante a entrega, né? Ele faz a entrega, mas não garante que todos os assinantes aqui recebam. Posso E fazer aqui um no... complemento? Desculpa, deixa eu continuar. Pode fazer, pode fazer. Ah, só para reforçar, o O SNS ele é um sistema que manda mensagem, que a gente chama de mensagem de string de fila. Qual que é a diferença dele, basicamente, de um sistema normal de envio de dados? É que ele tem um roteamento, filtro. Então, por exemplo, se eu quiser mandar uma mensagem para de SMS, desculpa, para celulares de DDD 34, e com uma mensagem customizada, eu vou ter alguém que lê esse SMS só para 34. E eu posso ter um cara que lê só para 011, por exemplo. Então, ele serve uma das diferenças dele, que ele serve de roteamento. Então, eu posso falar assim,
Essa mensagem aqui vai só para os caras de 34. Essa mensagem aqui só vai para os caras de 19. Então, uma das diferenças dele para uma mensageria normal é esse roteamento. Além dele ter vários protocolos, eu posso mandar para um HTTP, eu posso mandar um e-mail, é, até eu dei exemplo, não lembrar onde que eu usei o SNS para duas coisas, para mandar e-mail na aplicação do meu mestrado e mandar notification, só para tentar complementar, mano. Legal, boa. E aí, aqui, só para concluir a parte de precificação dele, no Free Tier, você vai ter 1 milhão de solicitações gratuitas por mês. É, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho do SQS. Então, a diferença aqui, vamos falar primeiro o que que é o SQS, né? A gente consegue enviar, armazenar e receber mensagens, né? E aqui a gente consegue garantir a entrega, né? A gente pode processar sem perdas. O usuário, quem assina o tópico, né? Quem vai estar escutando esse tópico, não necessariamente ele precisa estar disponível na hora que aquela mensagem entra na fila. Então, aqui seria a diferença aqui é quando a gente precisa garantir a entrega, a gente vai estar utilizando o SQS. Quando a gente não precisa aqui, ou só notificar, a gente só precisa fazer essa notificação, a gente vai estar usando SMS. Então, a gente consegue recuperar, processar e apagar a mensagem da fila. Quando o consumidor final aqui processar o que ele recebeu, ele vem aqui e apaga a mensagem que foi produzida pelo producer. O SQS aqui, por exemplo, um exemplo que a gente traz, é fila de um pedido mesmo, né? O cliente faz o pedido entra na fila, aqui ele usou um exemplo de bar, né? O barista vai retirar o pedido da fila e ele entrega. Quando ele entregar a bebida para o cliente, ele apaga aqui esse pedido. Então, o SNS, o SQS aqui, desculpa, falei errado. O SQS, ele é confiável, seguro e altamente escalável, né? É uma das formas também de você conseguir escalar a sua aplicação. Quando você precisa de escalabilidade, você consegue quebrar a sua aplicação ali e estar escalando ela com mensageria, com mensagens, tendo um produtor e um consumidor. Você tem diferentes usos aqui para poder estar utilizando. Você também pode ter algumas regras de perda de mensagem, a gente pode ter algumas filas de controle. Eu posso ter a minha fila padrão e eu posso ter uma fila de dead letter queue, né? Que é a minha fila de mensagens mortas, mensagens que eu não consegui processar. O SQS aqui também, ele garante que quando a gente está num grupo, o consumidor não entregar essa mesma mensagem, né? Quando você lê, ele tem um tempo de visibilidade. Então, quando um consumidor lê essa mensagem ela vai ficar por um tempo indisponível. Se esse consumidor não apagar, aí sim ela volta a estar disponível de novo na fila para próximo consumidor que estiver pronto para consumir, está consumindo essa mensagem. Ele também não tem custos iniciais. O primeiro 1 milhão de mensagens aqui mensais são gratuitos dentro do Free Tier, né? Se você estiver dentro do Free Tier. E ele é cobrado aqui com base na quantidade e no conteúdo das mensagens, né? O conteúdo aqui, no caso, é o tamanho, né? Conforme o tamanho que você tiver aí trafegando dentro dessa mensageria. E você consegue fazer interações aqui também com o S3 e criptografia dessas mensagens nesse tráfego de mensagens, né? Você consegue estar utilizando o serviço de KMS para criptografar essas mensagens. Ok, aqui, pessoal, vocês conseguiram entender a diferença entre SMS e SQS? Se quiser complementar, presentinho. Não, pode seguir. Então, falando um pouquinho aqui de outros serviços de computação aqui que a AWS oferece. A gente vai ter computação sem servidor e computação com servidores virtuais. Aqui, a principal diferença quando a gente fala sem servidor é quando o cliente aqui, quem está provisionando, não precisa se preocupar com o tipo de instância que eu vou estar criando, com a minha família, enfim.
alguns outros parâmetros que quando a gente vai utilizar a computação sem servidor, a gente não precisa estar configurando. Então, isso se encaixa como computação sem servidor. Nesse caso aqui, quando você escolher uma computação sem servidor, você vai estar se concentrando mais no seu workload, na sua carga de trabalho, e menos nessa parte de infraestrutura ali do servidor, né? Você vai estar olhando somente para o seu código. Então, na imagem que a gente tem aqui, quando a gente fala, por exemplo, de EC2, a gente mostrou ali várias configurações que temos que fazer iniciais, né? A gente precisa escolher o tipo de instância, qual que é o tamanho da instância que a gente vai trabalhar, então a gente vai ter algumas configurações de servidor. Já quando a gente fala que é computação sem servidor, a gente vai estar mais preocupado somente com o código e não vai estar olhando essas configurações iniciais. A AWS que vai estar entregando conforme a sua demanda de computação. Aqui a gente não falou, mas a gente, computação sem servidor, vai ter o Fargate, que é o ECS Fargate, e aqui a gente tem o EC2. E o EKS também vai ter o Fargate, né? A gente também tem Lambda, né? A Lambda, ela é um tipo de computação sem servidor, ela é serverless. A Lambda, você vai estar fazendo o upload do seu código, definindo como que seu código vai ser acionado, né? Ela tem que ser acionada via evento. Ela pode ser um schedule, pode ser, por exemplo, quando chegar uma mensagem na minha fila SQS, essa lambda ela vai estar sendo acionada, pode ser algo agendado, pode ser um evento, por exemplo, do S3. Então, a lambda ela tem vários tipos de gatilho aqui, de trigger, que você pode estar acionando essa lambda. O código dela é executado somente quando esse gatilho acontece e você só paga pelo tempo de computação. Então, aqui, quando a gente tem algum workload aqui que a gente consegue quebrar, por exemplo, a gente tem um endpoint que é simplesmente fazer uma query dentro do banco e um get. A gente pode estar fazendo isso dentro de uma lambda e recebendo o acionamento via o serviço de API Gateway da AWS, por exemplo. A gente não precisa subir uma máquina com uma API com um único endpoint. A gente pode estar colocando isso dentro de uma lambda e usar o serviço ali serverless e o API Gateway está instanciando essa lambda. Então, é um código sem servidor. Aqui a gente tem o serviço de container, né, que é o ECS, que é um serviço que a gente consegue gerenciar os nossos containers ali, um orquestrador, né, para a gente poder estar organizando os nossos serviços e tendo uma escala. A gente ajuda a gente a fazer, implantar e gerenciar a escala das aplicações. O ECS ele é compatível com o container Docker. E a gente pode usar o ECS com o tipo de instância EC2 ou com a computação sem servidor, que é o AWS Fargate, né? Ele é um serviço, um container. Você vai criar o seu cluster e dentro desse cluster você vai ter vários serviços ali. Então, você vai gerenciar os seus serviços dentro de um único cluster, em vez de ter máquinas separadas. A gente também tem o EKS, que é um serviço totalmente gerenciado, que você pode executar o Kubernetes dentro da AWS, né? O Kubernetes é um software de código aberto que possibilita você também implantar e gerenciar aplicações em containers ali de grande escala, né? Então, se você tem um trabalho que necessita aí de uma alta computação e um gerenciamento maior, esse aqui ele pode estar sendo utilizado. E o AWS Fargate é a computação sem servidor ali de containers, né? Ele é bem parecido ali com o EC2, é uma máquina, mas você não vai estar olhando ali para as configurações e tipos de instância, né? Você não precisa provisionar e nem gerenciar esses servidores. Você fica só focado ali no que você vai subir dentro desse container. Então, aqui um exemplo, né? Uma demonstração. E a gente vai ter os nossos orquestradores, a gente tem o EKS, que a gente pode estar instanciando aqui os tipos de host de EC2 ou Fargate, e vai ter o ECS, que também você consegue instanciar os dois tipos de serviço. Implementar. Então, de hoje de assunto era isso, de aula era isso. A gente, vou colocar aqui agora a parte do quizzes. Só antes, Amanda, é, Hum,
Eu tava com a ideia aqui, porque talvez seria legal a gente marcar um dia no Discord. Aí, pessoal, depois vocês mandam lá no Discord, pra gente fazer uma live para criar esse serviço. Pra galera ver lá no console, como que cria. Aí, se vocês acharem legal a ideia, a gente faz um horário aí, num sábado, numa outra aula, assim, pra gente ver uma mão na massa, né, desse serviço que a Amanda falou hoje. Vocês estão me escutando? Estamos. Ah, tá. Beleza. Todo mundo fica caladinho. Pode continuar aí, mãe. Eu vou colocar aqui no chat o link do quiz para o pessoal ir entrando. Eu acho que a minha tela não tá mostrando aqui, né? Não, ainda não. Tá mostrando a apresentação. É, só apresentação. Aí, agora sim. Eu posso participar. Pode. Eu vou entrar lá também. Eu errei meu nome, pois é É, Rogério Amanda, Fontes. Poxa. Ô, Amanda, veja se você compartilhou com áudio pra gente escutar Ah, eu a acho que musiquinha. eu não compartilhei com áudio na segunda-feira também eu fiz isso, né? Sim. Mas o Zoom, a gente tá tão acostumado com Teams, né? É, O Zoom é um tá pouquinho diferente até diferente. que a gente. Eu acho que agora vai com áudio. Só que a gente vai Ó, testar só na hora que começar. Aí você me fala se tá saindo áudio. já tá, já tá. Eu entrei e fez um barulhinho. Boa, muito bom. Mais alguém vai entrar? Vamos ver se todo mundo entrou. Hum, Faltam algumas pessoas. quase todo mundo entrou. Ó, mais um. Boa. Quem não entrou agora aí, não tem problema entrar no quando tiver começado, tá, pessoal? Então Tranquilo. eu vou. Então vamos iniciar aqui. Espera mais um pouquinho, Milena. Vamos lá. Então Que já vamos. dá, tem um bom público. Já ficou um pouquinho distribuído aqui, mas vamos lá, vamos comentar aqui. Em comparação com os preços de instâncias sob demanda, qual é o melhor desconto possível oferecido para as instâncias spot? Então, a resposta aqui seria 90%. Lembrando aqui, pessoal, que as instâncias spot são aquelas instâncias que a AWS pode interromper a qualquer momento. Então, hoje você vai ter cargas de trabalhos que elas podem ser interrompidas e elas não têm horário fixo de iniciar ou terminar, né? Seus horários são flexíveis. Quando a gente tem esse tipo de instância, a gente pode ter até 90% de desconto no preço comparado às instâncias sob demanda, que você vai estar pagando conforme o seu uso na AWS. Quer complementar? Então, alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo essa. Então, vamos para a próxima.
um pouquinho diversificado. Vamos lá. Uma, é uma startup. O meu aqui não estou conseguindo ler, tá? Uma empresa de análise de Big Data. Amanda, clica ali em visualização de questões completa. Aí, ficou melhor. Isso. Uma empresa de análise de Big Data está mudando sua infraestrutura de TI de um data center local para a nuvem AWS. A empresa tem algumas licenças de software, softwares vinculadas ao servidor que deseja usar na AWS. Como Cloud Practitioner, qual dos seguintes tipos de instância você recomendaria para a sua empresa? Aqui, a gente está falando de economia, que ele quer economizar utilizando as suas licenças, né? Então, a instância correta aqui seria as instâncias hosts, né? Instâncias dedicadas aqui. Ele vai ter uma instância dedicada para sua carga de trabalho e ele vai conseguir replicar as licenças que ele já tem hoje localmente nas suas instâncias que vai estar unicamente para uso dele, né? Então, a resposta correta aqui seria instâncias dedicadas. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? É, eu quer falar a diferença de host com instância? Ou algum? Aqui a gente tem o host dedicado, vai ser uma máquina dedicada somente para aquele cliente, né? Que você vai conseguir utilizar as licenças. Instâncias reservadas são instâncias que você vai estar reservando uma quantidade de computacional ali. Eu preciso de tal capacidade computacional por tanto tempo, e eu não posso ter o risco de não ter essa capacidade computacional para poder provisionar o meu ambiente. Então, aqui a diferença de um host para o reservada seria isso. Para o on-demand, aqui a gente vai estar executando sob demanda, então, conforme a minha demanda, eu vou estar executando, eu posso interromper, eu posso desligar as minhas instâncias aqui a qualquer momento. E o dedicado, me ajuda com o dedicado, presuntinho. Oi? Me ajuda com o de instâncias dedicadas aqui. Esse aqui existe? Existe porque é uma instância É o que VPC, né? vai ficar só para ele ali, né, por um tempo. E o host dedicado é a máquina com ele, né? Uhum, isso. Eu coloquei aí no chat um tutorial que eu li uma vez, que tá nos meus favoritos, que é bem legal, que te mostra a diferença das instâncias e do host dedicado. Depois, se vocês puderem dar uma olhada, é bem, não dá nem 2 minutos de leitura. Então, só para vocês, para aprofundar a diferença aí. Esse aqui da instância dedicada, ela compartilha. Você pode compartilhar hardware com outra instância na mesma conta que não é dedicada. Esse que é o ponto. Aí não dá para você usar licença de software nesse cenário. Por isso que está errado. Eu só consigo utilizar a licença de softwares dentro de um host dedicado. Dentro de instâncias Isso. eu não consigo usar isso. Isso. Entendi. É um host só para você, né? Ele vai estar dedicado somente para o seu uso mesmo. Então vamos Por para a conta lá próxima. por conta da paradinha computacional lá que você falou, né? Do esforço computacional lá que você vai deixar em aberto. Aí você não sabe quantas outras N máquinas lá vai suportar. Você vai precisar de suporte, na verdade. Acho que eu não consegui entender a. Não, é só para eu também não tinha entendido, aí o colega aí comentou aí, daí no caso aí dessa, esses, não, pode pular, No caso, a eu capacidade entendi, computacional mas aqui eu ficaria anotei para o reservado? Não, o isso. que ele quis dizer é que para instâncias instâncias para você usar as licenças de software, elas não teriam a capacidade computacional adequada. Teria que ser num host dedicado, porque você não conseguiria mensurar o tanto que você ia precisar. Aí você poderia ter problema. Ah, entendi. Obrigado.
Vamos para o próximo. Vamos lá. Uma startup deseja provisionar uma instância EC2 pelo menor custo possível por um longo período, mas precisa garantir que a instância nunca seja interrompida. Como Cloud Practitioner, qual das seguintes opções você recomendaria? Então, aqui a gente tinha falado um pouquinho antes, né? Se a gente precisa garantir a capacidade computacional de uma demanda, a gente precisa estar utilizando as instâncias reservadas, né? Para a gente poder reservar aquela quantidade e quando a gente tiver a demanda, a gente não correr o risco aqui de não atender, né? Então, a gente deixa aquela capacidade computacional reservada. Um Conseguiram? ponto legal aqui nessa questão é que ela é bem uma questão que cai mesmo na prova, né? Que ela tem um ponto bem legal é o pelo menor custo possível. Quase todos os cenários, eles vão deixar essas palavras-chave, né? Aí, às vezes, até tem alguma das outras opções que estão certas, que servem para aquele cenário, mas elas podem ter um custo mais alto. Então, sempre precisa tentar aqui o enunciado para pegar esses pontos-chaves na hora de escolher a opção correta, tá, pessoal? Aqui, no caso, você teria uns 75% de economia, né? O Uhum. Instância Spot aqui não poderia, a gente não poderia estar utilizando Instância Spot porque a Instância Spot ela pode ser interrompida a qualquer momento. E aqui a gente fala no enunciado, né? Nunca seja interrompida, então a Spot não entraria. On Demand aqui a gente pode correr o risco aqui de precisar da capacidade computacional e não ter disponível. E o host dedicado aqui ficaria mais caro. Você teria capacidade computacional para processar, mas ficaria mais caro aqui para você. Isso mesmo. Vamos para a próxima. Vamos lá. Essa aqui, ó, grande parte acertou. Quais dos seguintes serviços devem ser usados para distribuir automaticamente o tráfego de entrada entre vários destinos? Então, o serviço que a gente utiliza aqui para distribuir o tráfego de entrada entre os destinos é o load balancer, né? A gente vai estar utilizando ali para estar distribuindo nosso tráfego de entrada nas máquinas. O autoscaling é um serviço para a gente estar utilizando para escalabilidade, né? Para estar escalando a nossa máquina. O Beanstalk é um serviço para utilização para fácil implementação de workloads aqui de, de trabalho. A gente não vai precisar provisionar, ele tem uma facilidade maior de você estar provisionando seu workload de trabalho. E o OpenShirt para poder fazer a análise de logs, né? Então, seria dois serviços aqui que não tem nada a ver com o contexto da pergunta. E a gente encaixaria aqui no load balancer.
Ok? Só uma Só questão, na pergunta anterior ali, sobre o tipo de plano, né? Entraria também em questão o Savings Plan, Poderia entrar. O Save Plans ali você consegue, por exemplo, contratar a capacidade, a instância reservada com algum Save Plan. porque o que eu vejo mais em questão é que quando se sabe o tempo de uso, e geralmente esse tempo de uso é meio prolongado, como 2 anos, 3 anos, o que eu vejo é que o pessoal opta mais pelo Saving Plan. Sim, mas, por exemplo, o Save Plans é para falar que você vai utilizar. E a reservada, você pode também estar reservando uma quantidade de, por exemplo, eu vou ter uma alta, vou fazer uma promoção e eu quero reservar, eu escalar ali até 10 máquinas. Então, para você não correr o risco de não ter essa quantidade computacional disponível ali na AWS, você já vai ter deixado reservado e vai pagar mais barato por ter reservado essa quantidade computacional, porque você vai avisar que você vai utilizar. Entendi. Quiser Ok. complementar, presuntinho? Não, é isso mesmo. O save, geralmente, só reforçando, o save plan, eu vou precisar de máquina por 2 anos, então a gente usa o save plan. Geralmente é 66% de economia que dá. Aí, por exemplo, a gente montou uma startup aqui e vai lançar um produto. Aí, geralmente, você usa spot, né? Porque você economiza muito. Mas fala assim, ó, não posso de jeito nenhum cair. Então, eu vou reservar 3 máquinas ou 10 máquinas e tal. Então, e você vai reservar antes e você vai pagar por aquilo por ter reservado. É basicamente isso. O Save Plan é mais usado quando você tem um contrato maior, né? De 2, 3 anos. Lembrando que o Save Plans você pode contratar 1 ano ou 3 anos, né? Você tem essas duas Sim. opções. E Eu falei aí, dois tipo, anos, mas é só um ano, dois, três, né? é porque já caiu na prova, por exemplo, perguntar qual que era ali, não qual era, mas teria essa opção ali de você marcar que era 1 ou 2 anos, 1 ou 3 anos do período de Save Plans. Hum, Aí pega pesado, né? Você sabe quantos anos também. Ele só tem é, essas duas opções, né? Você pode muito. fazer o Save Plan por 1 ano ou por 3 anos. Tá? Bom saber. Beleza. Vamos lá. Vários servidores de seu data center local estão em uso. Qual o benefício de migrar? Estão sem uso. Qual o benefício de migrar para a nuvem? Neste caso, todo mundo acertou, né? Aqui todo mundo respondeu. A capacidade de provisionar recursos somente quando você precisar deles. Eu acho que não tem nem muito que a gente falar. Podemos seguir? Então, bora para a próxima.
Vamos lá. Uma, uma empresa está movendo seu aplicativo local para a nuvem AWS. O aplicativo usa cache na memória para executar cargas de trabalho personalizado. Qual tipo de instância do EC2 é a escolha certa para esse determinado requisito? Então, aqui ele quer executar coisas em memória, né? E aí a gente estava vendo ali que os tipos de instâncias que a gente tem o tipo de otimização por memória, que ele é recomendado quando a gente tem grande carga de trabalho ali e execução em temporárias, né? Em memória temporária. Então, seria o tipo de instância mais adequado. Aqui o primeiro é para armazenamento, no caso aqui ele não está falando que ele vai estar armazenando, né? Computação, no caso de computação otimizada, mais processamento de CPU. E aqui o acelerado, no caso mais de gráficos e jogos, né? Não entraria aqui no caso de uso de cache, né? De trabalhar com dado em memória. Quer complementar? Então, sim mesmo. É só lembrando que toda vez que falar em cache é porque você está guardando algo, você não vai guardar fisicamente naquele momento. Então é sempre memória, né? Em tempo de execução mesmo, né? É, Trabalhando com dado em tempo de execução. Então, vamos para o próximo. Vamos lá. Um aplicativo e-commerce envia mensagens para um aplicativo sempre que um pedido é criado. O aplicativo processa as mensagens e atualiza seu próprio sistema. Atualmente, os dois aplicativos se comunicam diretamente entre si. Qual serviço você usará para desacoplar essa arquitetura sem qualquer perda de comunicação entre os dois serviços? Então, aqui a gente estava falando ali como que a gente desacopla, né, os serviços e consegue trabalhar com os microserviços e manter essa comunicação. A gente tem dois serviços para poder utilizar ali com mensagerias, que é o SQS e o SNS. A principal diferença é que o SQS a gente consegue garantir a entrega, né? Porque eu só excluo a mensagem da minha fila depois que ela foi processada. Então, o meu consumidor vai consumir essa mensagem, processar e excluir, confirmar que ela foi lida. Já o SNS, ele não garante a entrega. Se o seu assinante final não estiver online, ele não vai receber essa notificação. Ficou alguma dúvida aqui? E aqui também na questão ele fala, né, para a gente poder que ele não quer perda, né, de comunicação entre as arquiteturas. Então a gente teria que usar o SQS e não o serviço de notificação. Ok? Então vamos seguir.
Vamos lá. Uma empresa está procurando um serviço ou ferramenta para otimizar e minimizar o tempo gasto para manter as imagens de servidores atualizadas. Essas imagens de, de servidor são usadas para as instâncias EC2, bem como pelos sistemas locais. Qual serviço da AWS ajudará a atender a necessidade da empresa? Então, aqui o serviço que a gente utilizaria era o EC2 Image Builder. Aqui eu acho que a gente não falou desse serviço, né, na apresentação, né? É um serviço que a gente consegue simplificar a criação das nossas imagens e testar a implantação de imagem virtual dentro da AWS. Então, você vai ter uma cópia da sua máquina dentro de uma imagem. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não, Então, vamos seguir. Vamos lá. Qual serviço de computação da AWS oferece a maneira mais fácil de acessar capacidade computacional redimensionável na nuvem, com suporte para o faturamento por segundos e o acesso a sistemas operacionais subjacentes? Então, a resposta aqui seria o EC2, né, que é o nosso serviço de de capacidade computacional dentro da AWS, né? Alguma dúvida aqui, pessoal? A gente falou bastante aqui de vez de EC2, né? Então, finalizando, vamos ver o nosso placar, nosso ranking. João em primeiro lugar. Rogério aqui não vale, né, Ó, Rogério? nossa, só um ainda presentinho no ranking. eu ainda fiquei demorando, hein? Mas foi bom, foi bom. Muito bem, pessoal. É, pessoal, obrigado. Eu vou esperar a gravação ficar pronta. Coloco lá no YouTube e mando para vocês. Aí eu vou colocar uma pesquisa lá para a gente fazer um hands-on desse serviço. Aproveitar que a Amanda falou de vários serviços aí, a gente marca uns hands-on aí, para ter mais noção de como criar o serviço. Bom, muito obrigado, até segunda. Obrigada, pessoal, pela Abraço. participação. Até segunda também. Tchau, tchau, Valeu. pessoal. Até Tchau. mais. Obrigada, tchau, tchau.